racionalismo cartesiano. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre uma ruptura que acontece no pensamento filosófico protagonizada por René Descartes. A gente pode pensar a modernidade não só a partir da sua linha temporal, mas a gente pode pensar a modernidade a partir de suas temáticas. Porque se antes da modernidade a filosofia ela se pautava em perguntas ontológicas, o que é uma pergunta ontológica? São perguntas acerca do ser, por exemplo, quem eu sou, do que a matéria é feita, do que o universo se constitui, como faziam os pré-socráticos, como faziam os filósofos medievais, herdeiros desse pensamento. Agora, com a modernidade, a gente vai trocar uma ideia sobre epistemologia. Que palavra que é essa? Epistemologia é a ideia do como eu posso conhecer. Então, René Descartes vai inaugurar o pensamento racionalista dentro da filosofia, ainda que esse pensamento já exista na antiguidade como uma forma de proto-racionalismo ali no Platão, né? Uma coisa mais arcaica, mas que não foi estabelecida enquanto linha de pensamento. Então, vamos lá. Para trocar essa ideia, vamos entender o contexto histórico que o René está inserido. O Descartes, ele está inserido dentro do século XVII, onde vão acontecer naquele momento diversas revoluções no campo da ciência. Então a gente tem mudanças de paradigmas constantes, o que vai levar a uma certa descrença, a um certo relativismo da verdade. Por quê? Se a gente pegar ícones do pensamento, como por exemplo Galileu Galilei ou o próprio Copérnico, essa galera aí vai romper com a ideia de que a verdade era aquilo que estava ligado ao argumento da autoridade. O que é o tal do argumento da autoridade? No medievo, na antiguidade, a gente tem que entender que toda a ciência estava subordinada a uma divindade. Isso é, antes de eu conhecer o fenômeno em si, eu preciso crer. Então eu creio e depois, subsequentemente, eu conheço. O racionalismo cartesiano, ele vai tentar aproximar a filosofia das revoluções que já foram protagonizadas pela ciência. Então a gente vai ter, da parte do Descartes, uma aproximação da metafísica das matemáticas. Então eu vou juntar coisas que começaram a se distanciar a partir do início, a partir do surgimento dessa modernidade. Então se liga só, o Descartes está inserido dentro de um contexto em que todo mundo está se perguntando como é que eu posso saber dessa verdade, já que os paradigmas estão sendo mudados, já que as certezas estão sendo desconstruídas. Como é que eu chego a uma verdade universal dentro desse mundo de diversas incertezas? Então, a partir dessa aproximação entre ciências e filosofia, da matemática com a metafísica, eu vou estruturar um argumento. Para isso, o que eu preciso fazer? Como é que eu aproximo filosofia de ciência? A ciência, para ela ser desenvolvida, ela conta com um método. E o Descartes vai fazer justamente isso. Ele vai pautar toda essa ideia de buscar a verdade, como é que eu chego numa verdade universal, em um método. O famoso método cartesiano. Então, dentro desse método cartesiano, Descartes vai propor o seguinte: vamos dividir os problemas filosóficos em 4 etapas. A primeira delas é evidenciar aquilo que a gente está vendo. Isso é, Descartes parte do pressuposto que os sentidos nos enganam. Então, a gente tem que analisar o conhecimento a partir daquilo que eu consigo evidenciar, a partir daquilo que eu consigo, de fato, analisar. E para isso, a gente vai pegar e dividir esse problema em pedaços menores, para fazer uma análise mais minuciosa, já que os sentidos me enganam. Exemplo, se eu for na beira da praia e olhar para o horizonte, percebo, a partir dos meus sentidos, que a Terra é plana. Mas há mais de 500 anos a gente já provou, a partir, inclusive, dessa revolução promovida pelo Descartes, que definitivamente a Terra não é plana. Então, como é que a gente vai provar isso? Eu pego a evidência, eu pego o meu problema e vou dividir ele em partes menores, para assim analisá-lo. A partir disso, eu vou tentar analisar do mais simples ao mais complexo num processo de síntese. Então, eu pego a parte mais elementar do meu problema, analiso ela e vou pegando as partes que são mais complexas até eu chegar no que cerne a questão. Feito isso, juntei tudo. Então, olhei o problema, dividi e juntei. Feito isso, eu vou fazer a etapa final. Como Descartes era um matemático, o que ele vai propor?
Vamos fazer a prova real. Vamos comparar aquilo que eu achei com a realidade. Então, esse método que o Descartes propõe é um método muito parecido com o que as próprias ciências faziam, né, durante o século XVII. Então, ele tenta colocar a filosofia no mesmo patamar que as ciências já se encontravam, a partir da proposição deste método. Então, o que a gente está fazendo aqui no racionalismo cartesiano? A gente está tentando entender que Descartes vai ser uma pessoa que não vai mais discutir ontologia, vai discutir a epistemologia. Epistemologia, o estudo de como eu posso conhecer o mundo. Por quê? Antes eu não precisava conhecer o mundo. Afinal de contas, foi a divindade que o fez. Não cabe a mim entendê-lo, né? Então, cabe a mim perguntar sobre a divindade, que é o que, por exemplo, a escolástica vai fazer, né? Dentro da escolástica, a gente está preocupado em aproximar a razão da fé, fazer essa conexão. Aqui não, aqui eu estou fazendo uma ruptura com tudo isso. Aqui eu estou parando de pedir a autorização da divindade. Então, não mais a filosofia é subordinada à divindade. Agora, com Descartes, a filosofia ela é laica, ela passa a ser laica. Dentro dessa epistemologia, dentro dessa ideia de como eu posso conhecer o mundo, o Descartes vai propor o que a gente chama de racionalismo. O que é isso, então? O que estrutura esse racionalismo? Para fazer essa explicação, o Descartes ele vai duvidar de tudo aquilo que a filosofia tinha produzido até então. Ele vai romper com anos e anos e anos de tradição filosófica. Ele vai pensar, se eu tirar a filosofia, me sobra o quê? Então, o racionalismo parte do pressuposto que as certezas, elas são dadas a partir dos meus sentidos, mas esses próprios sentidos, eles não são muito confiáveis, como a gente viu com a ideia da Terra ser plana, a partir de um olhar mais desatento. Então, se nada disso é concebível enquanto o meu tripé, enquanto a minha base para a formação de um argumento, mano, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar duvidar, romper com tudo isso que veio antes. Me sobrou o quê? Me sobrou a dúvida. Olha que louco. Se você pensar sobre a ideia de nada disso ser real, se você pensar, como propõe o próprio Descartes, num exercício reflexivo, imaginemos que alguém está tentando te convencer, alguma entidade superior, algum gênio maligno. Se esse gênio maligno tenta te convencer de que a minha realidade é, na verdade, uma grande pegadinha, uma prank universal desse gênio, como é que eu sei que eu não estou sendo enganado? E aí, o Descartes vai pensar o seguinte, ainda que meus sentidos me enganem, ainda que eu esteja sendo enganado, ainda que tudo que eu veja não faça sentido, eu penso sobre aquilo que eu vejo. E mesmo estando enganado, eu sou um ser que é enganado, um ser pensante que é enganado. Então, nesse sentido, a gente, ao duvidar da minha existência, eu afirmo a minha existência pela própria dúvida. Porque só duvidando, eu percebo que eu estou pensando em duvidar. Se liga só, pensa em nada. Ao pensar em nada, você tem que pensar em nada. Então, mesmo que a realidade seja Deus jogando The Sims com você, mesmo que a realidade seja você sendo um avatar de alguém, ou alguém sendo o seu próprio, o fato é, se você se pergunta sobre como você pode conhecer as coisas, ou sobre como você é, sobre quem você é, você está pensando. Logo, se eu penso, eu existo. Então, a ideia do racionalismo é que existe, dentro do ser humano, dentro de você, pensamentos inatos, pensamentos que nascem com você. E algumas concepções dentro da nossa cabeça, elas não são enxergadas, percebidas no mundo lá fora. Porque, se liga só, a gente nunca vislumbrou o conceito de infinito, ou o conceito de nada, ou mesmo o conceito, na sua essência, de tempo. Porque o ser humano, ele consegue só entender a passagem do tempo, ter noção da passagem do tempo, mas ele não consegue ver o tempo. Você vê um relógio, mas você não vê o tempo. Mano, se liga então. Todo esse conhecimento que eu estou falando, tempo, o nada, o infinito, segundo Descartes, ele é inato, ele é um conhecimento que vem com a gente. Então, o racionalismo, em suma,
é a concepção filosófica de que eu posso conhecer o mundo através da minha razão, porque eu já sou dotado de conhecimento. Conhecimento não se adquire com as experiências do mundo, ele está na gente. Eu vou ficando por aqui, não esquece de se inscrever no canal e dar uma curtida na nossa aula. Tchau!